vai ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Creio eu que é o maior versículo, ou o versículo mais conhecido da palavra de Deus. Amém? Creio que se eu perguntar aqui, ambos ou todo mundo vai saber de cor esse versículo. É o versículo principal, creio eu, da Bíblia, da palavra de Deus. É lógico, a palavra de Deus existe muitos pilares, mas eu creio que esse é um dos maiores que existe na palavra de Deus. Por quê? Porque ele vai refletir o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Vamos ler? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! É um texto muito falado, é um texto muito citado, é um texto que as pessoas falam muito nas igrejas, na evangelização, mas é um texto que tem uma profundidade tremenda. É um texto que é demonstrado o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua. É um texto que mostra que Deus não se importou, não ligou para enviar o seu melhor em favor da humanidade. Ali demonstra um amor incondicional, meus irmãos. Nesse texto demonstra um amor que não existe igual. Tanto que João, o evangelista, quando ele está ali descrevendo essa situação, ele não encontra palavras para descrever esse amor. Porque ele fala assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele não conseguia definir essa maneira. Ele não encontrava palavras para descrever esse amor. De tão maravilhoso que é o amor de Deus para com a sua vida. Diz nesse texto que Deus enviou o seu Filho unigênito. Para quê? Qual foi a intenção de Deus de enviar Jesus Cristo para nascer, crescer, se desenvolver, pregar o Evangelho e morrer na cruz do Calvário? E ao terceiro dia, ressuscitar. Esse era um plano divino. Um plano onde o intuito do plano era conciliar novamente o ser humano, a humanidade, a Deus, o seu Criador. Porque quando nós observamos na criação, lá em Gênesis, quando o homem peca, ele se distancia de Deus. Ele sai da sua condição original, ao qual ele foi criado, e se distancia de Deus. Então, desde lá do início de Gênesis, o Senhor planeja reconciliar o ser humano, trazer novamente o ser humano para a sua condição original, que era imagem e criatura de Deus. Através de Cristo Jesus, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E cordeiros com Cristo do reino. Então ali nesse texto demonstra um amor incomparável para com a sua vida. Mas, infelizmente mesmo, nós temos um adversário. Nós temos um opositor. Nós temos um ser que joga contra. Nós temos um ser que quer fazer o gol contra. Que quer derrubar a nossa vida, que quer tirar os nossos sonhos, que quer acabar com a sua família, que quer tirar o seu riso do seu rosto, que quer tirar a sua alegria. E
ele tem conseguido fazer isso. Ele tem tido êxito na função dele. Meus queridos, se Cristo veio para nos dar vida, o nosso adversário ele também veio, mas com um objetivo, de roubar, matar e destruir. Ele veio com essa finalidade. Mas o amor de Deus, ele é tão maravilhoso, o amor de Deus é tão assim grandioso, que independente do que o nosso adversário fizer contra a nossa vida, o Senhor nos ama. Aleluia. Independente da sua situação hoje, independente do que você esteja passando hoje, independente de como está a sua família, Deus te ama. Independente da sua situação financeira, independente da cor da sua pele, independente da sua condição social, Deus te ama. Pastor, mas Ele me ama e eu não me sinto amado. Meus queridos, é só você olhar para esse texto que nós lemos. Eu tenho certeza que você vai se sentir amado. Eu sei que as dificuldades, que as tribulações que rodeiam a nossa vida, muitas das vezes elas apagam o nosso olhar espiritual. Elas apagam e não conseguimos enxergar o amor de Deus para com a nossa vida. Mas independente de qualquer coisa, meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Deus te ama. Mesmo sendo pecador, mesmo não correspondendo o amor de Deus, Deus te ama. Pastor, mas eu sou pecador. Pastor, eu não mereço o amor de Deus. Meus queridos, existe uma coisa na palavra de Deus que se chama graça. O que significa a graça? A graça é um favor imerecido de Deus para com a minha vida e com a sua. Às vezes eu fico observando algumas letras de músicas e às vezes eu me arrepio quando eu olho algumas letras de algumas músicas. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quem já escutou essa música? Creio que todos, né? Irmãos, toma cuidado. Sabe por quê? Nós não mereceríamos o amor de Deus. Nós não merecemos, mas mesmo assim, Ele nos amou. Então toma cuidado. Eu quero de volta o que é meu irmão, toma cuidado. Porque você, ser humano, não é merecedor. Mas Deus te ama. Algumas letras de músicas me chamam a atenção. E nós temos que ficar atentos para essas coisas, amém? Não é sobre letra de música que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre o amor de Deus para com a minha vida e com a sua. E muitas das vezes nós não entendemos este amor. Muitas das vezes nós não compreendemos porque na nossa mente humana não somos merecedores mesmo. E aí entra o conflito entre a nossa mente e aquilo que a palavra de Deus diz, e aquilo que o Espírito de Deus diz. E esse conflito tem levado muitas pessoas a viverem dentro de igrejas, aprisionados num medo terrível de Deus. Infelizmente, a humanidade tem criado a imagem de um Deus carrasco, que está sentado no seu alto trono, com um chicote de fogo na mão, esperando você dar uma vacilada para acertar o seu lombo. Meus queridos, infelizmente existem muitas pessoas dentro de igrejas vivendo aprisionadas em medo. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, observamos o amor de Deus para com a minha vida e com a sua. E aí também nós observamos algumas coisas que foram faladas referente a este amor incondicional de Deus para com você. E um dos maiores exemplos de descrição ou de declaração desse amor é Paulo.
E eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo. No nome de Jesus. Em Romanos, capítulo 8. Versículo 31 ao 39. Romanos, capítulo 8. Versículo 31 ao 39. Amém? Quem não achou, tem aqui em cima aqui também, tá? Fica tranquilo. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 39 diz assim a palavra de Deus. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que os condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Aleluia. Meus queridos, eu sei que muitas vezes na nossa vida nós não conseguimos compreender algumas situações. Eu sei que devido às tribulações que nós passamos, às dificuldades que enfrentamos todos os dias, seja com a nossa família, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil nós estarmos vivendo nos dias de hoje. Dias que, como nós sempre falamos, está mudando tudo. Está mudando tudo, está mudando todo o cenário. Está mudando os princípios que os nossos pais nos ensinavam. Está mudando tudo. E nós olhamos para a humanidade, nós vemos e observamos a humanidade caminhar para um caminho horrível. Nós vemos o amor sumindo entre as pessoas. Nós vemos o amor desaparecendo na humanidade. Nós observamos o ser humano cada vez mais se destruindo. Nós observamos cada vez mais o ser humano destruindo a imagem que Deus criou. Nós olhamos a falta de amor daquela porta para fora. Nós olhamos a falta de amor na sociedade. Nós olhamos a falta de amor no mundo. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil passar pelas tribulações. Mas quando Paulo ele escreve esse texto, ele manda essa carta para Roma, para os romanos. E antes disso, antes desse texto, ele fala algumas coisas importantes para eles. Algumas bênçãos que eles teriam em Cristo Jesus. Algumas vitórias que eles teriam em Jesus Cristo. E ali ele fala de coisas importantíssimas para a vida cristã, aonde eles estavam vivendo. Mas Paulo começa a falar de coisas importantes depois dessa fala. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, me vem a seguinte pergunta: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se Deus é por você, meu irmão, quem será contra você? No momento de tristeza, no momento de angústia que você está passando, se Deus é por você, quem será contra você? No momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento onde você vê os seus filhos com situações complicadas, aonde você vê os casamentos sendo destruídos, se Deus é por você, quem será contra você? Eu sei que no meio disso tudo, enxergar e entender essa condição, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é fácil. Você pode estar pensando assim, mas pastor, você está falando isso, mas você não vive o que eu estou vivendo. Realmente, não vivo o que você está vivendo. Mas de uma coisa eu sei, meu irmão, se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que a palavra de Deus nos diz quando Deus está conosco? Sabe o que a palavra de Deus nos ensina sobre quando o Senhor está ao meu lado e ao seu lado? A palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Meus queridos, se Deus está com você, mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está contigo. O Senhor está com você. E existe uma incompreensão terrível sobre esse texto, meu irmão. Principalmente no versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe qual é o problema das pessoas? Muito obrigado, José Machado. Deus abençoe seu filho. Amém? Esse texto é muito interessante. Porque quando fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, existe uma incompreensão sobre essa declaração. As pessoas usam essa declaração para dizer assim, o Senhor é o meu pastor e não me vai faltar comida, não me vai faltar o carro, não vai me faltar a casa, não me vai faltar uma conta cheia, não me vai faltar o emprego, não me vai faltar nada. Meus queridos, sabia que não é isso que o Senhor está falando nesse texto? Sabe o que o Senhor está falando nesse texto? Que se você está com o casamento com problema, se você está com a situação na sua empresa com problema, se você está passando dificuldades financeiras, se o Senhor está com você, do Senhor nada vai te faltar. Mesmo que o mundo esteja caindo, se o Senhor está com você, dele nada vai te faltar. Se existe um problema, se existe uma luta, uma guerra, se o Senhor estiver lá com você, lá vai ser o melhor lugar. Não é distante de Deus, mas é ao lado do Senhor. Quando o salmista declara, o Senhor é meu pastor e dele nada vai me faltar. E olha que interessante, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus queridos, devemos entender que independente daquilo que passamos, quando estamos com o Senhor, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. Mesmo que a situação esteja complicada, o Senhor está com você. O Senhor te ama. Ele está ao teu lado. Mas você tem que entender que você tem que trazer isso para você. Assumir isso. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus,
ela declara muitas vezes sobre essa questão de que o Senhor está conosco. E Paulo ali nesse texto, quando ele começa a falar de Romanos, aí capítulo 8, do versículo 31 a 39, quando ele fala se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele coloca algumas condições, ele mostra algumas situações que o povo estaria passando. Roma estava ali num momento tenso, num momento difícil. E diz ali os teólogos que muito provavelmente não foi Paulo que iniciou o trabalho em Roma. Tanto que a carta ali de Paulo aos Romanos é a maior carta que Paulo escreveu. E lá no final ele começa a mostrar nomes de muitas pessoas que ele conhecia. Muito provavelmente não foi Paulo que iniciou esse trabalho. Mas Paulo vem com uma recomendação de Deus para aquele lugar, para aquela igreja. Paulo tinha um carinho especial por eles. E Paulo ali como um consolo para eles, para uma motivação, Paulo já começa, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, dessas coisas? Meus queridos, devemos entender na nossa vida que independente daquilo que você está passando, a coisa mais importante na sua vida é o Senhor. Mas sabe qual é o problema? As pessoas não entendem isso. E só querem buscar ao Senhor quando estão bem. Tem as suas contas financeiras recheadas. Quando tudo vai bem. E o maior exemplo disso, de que o Senhor está conosco, meus irmãos, nada pode ser contra nós, foi a vida de Jó. Jó foi uma pessoa impressionante. Que no momento de angústia, no momento de dificuldade, ele entendeu que aquilo era propósito de Deus. E o mais interessante é que no final, o Senhor retribui a ele tudo aquilo que ele tinha perdido. Mas Jó chega num momento tão de angústia. Porque você imagina só, você está na sua casa, você está num lugar, chega uma pessoa e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, lembra lá dos seus camelos? Foi tudo, perdeu. Aí de repente, quando ele está ainda absorvendo aquilo, aquela notícia ruim, chega uma outra pessoa, ó, lembra daquilo que você... já era. Aí quando ele ainda está compreendendo a situação, chega uma outra pessoa, ó, sabe aquilo? Perdeu. Aí de repente vem, eu creio que o golpe final, sabe seus filhos? Morreram todos. E diz a palavra de Deus que ele pranteia ali, ele rasga ali as suas vestes, cai em choro. E aí toda aquela situação difícil que ele estava vivendo, ainda vem a sua mulher e fala assim para ele, o negócio é o seguinte, Jó, tá complicado pra você, irmão. Amaldiçoa esse Deus aí e morre, velho, porque tá feio o negócio. Ele fala assim, mulher, você tá doidona. Você tá falando que nem uma louca. Como eu vou aceitar o bem do Senhor e não vou aceitar o mal? Ele entendeu que aquilo era propósito de Deus na vida dele. Ele passa toda aquela situação e lá no final o Senhor restitui tudo aquilo que ele tinha perdido. Meus queridos, nós devemos entender que o Senhor está conosco todos os dias. Quando Cristo ele vai subir aos céus, ele faz uma declaração maravilhosa. Qual declaração? Eu vou preparar uma morada. Mas entende o seguinte, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe o que é mais interessante, meu irmão? E infelizmente as pessoas não entendem. É que a essência de Deus está dentro de você. Aleluia. Você é templo de Deus, meu irmão. Você é templo do Espírito de Deus. E a essência de Deus está em você. É isso que você tem que compreender. O Senhor está com você. Independente daquilo que está acontecendo. Independente de todas as coisas. Sempre se faça essa pergunta, meu irmão. Se Deus está comigo, quem será contra eu? O Senhor está com você. O Senhor está ao teu lado. Ele está com você todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu.
Não foi você que escolheu o Senhor. Ele te escolheu. Olha que interessante, ali no versículo 31 e 34, ali de Romanos capítulo 8, ele fala sobre o que diremos, pois, dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, mas foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus queridos, você é escolhido de Deus. Você é escolhido do Senhor. Só que o problema é que o mundo diz ao contrário disso. As pessoas dizem ao contrário para você. Diz que você é um derrotado. Diz que você é um perdedor. Diz que você não vai chegar a lugar nenhum. Diz que você não vai ser ninguém na vida. Muitas pessoas têm escutado isso das pessoas que estão ao redor. Olha que interessante. Se eu estiver errado aqui, vocês me corrijam. Amém? Quem inventou a lâmpada? Hã? Falam aí. Quem? Tem vários nomes aí que estão sendo citados, hein? Thomas Edison. Amém? Sabe o que a professora dele dizia para ele quando ele era pequenininho? Tanto que ela não queria nem dar aula mais para ele. Falou assim para a mãe dele, ó, leva esse moleque embora, porque ele não vai ser ninguém. Ele não vai chegar a lugar nenhum. É burro. O cara, meu irmão, inventou isso aqui. E você está enxergando a Bíblia aí hoje é porque ele inventou isso aqui. Olha que interessante. Meus queridos, o mundo vai dizer o contrário para você. Que você não vai chegar a lugar nenhum, que você é um perdedor, que você não vai vencer. Mas o Senhor está com você. Você é escolhido de Deus. Eu não estou pregando aqui aquele negócio, você é vencedor. Sabe aquele negócio que parece que nunca vai ter problema e dificuldade, né? Eu acho tão maravilhoso esses caras pregando isso, que eu falo, meu Deus, de onde arranca essas coisas? Mas amém. Meus queridos, eu não estou falando que os problemas não vão existir. As palavras de Jesus foi o quê? No mundo você vai ter aflição, tribulação, dificuldade, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. As dificuldades vão estar sempre diante de nós. Mas você tem que entender que você é escolhido de Deus. Você é escolhido do Senhor. E talvez essa situação difícil que você está enfrentando hoje é um período. E todo período passa. Todo período tem um tempo. E talvez hoje é o tempo de você chorar. Mas como diz a palavra de Deus, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, meu irmão. Talvez hoje você está chorando, mas amanhã você vai rir. Talvez hoje você está plantando, mas amanhã você vai colher. Tudo tem um tempo na nossa vida. Tudo tem um tempo na vida do escolhido de Deus. Não é só porque você é escolhido de Deus que você está imune às tribulações. Ah, agora eu sou escolhido de Deus. Sai para lá, tribulação, você não chega em mim. Chega. Ela chega. Só que você tem que entender que o tempo de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Olha que interessante que a palavra de Deus diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um propósito, meu irmão, porque somos escolhidos de Deus. Ele nos tirou, meu irmão, das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz.
para você abrir a sua boca e declarar que Deus é Deus. Declarar que Deus é na tua vida, que Deus está com você e que Deus está com você todos os dias. Olha que interessante, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Palavras de Jesus Cristo. Ele escolheu você. E quando Paulo começa a falar ali para os romanos, ele quer fazer que eles entendam que, independente daquilo que eles estavam passando, do sofrimento que eles estavam passando em Roma, eles eram escolhidos de Deus. Independente do que você está passando, meu irmão, aqui em Paulínia, ou seja, onde você more, o Senhor é com você. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido do Senhor. E o tempo de Deus vai se realizar na sua vida. Paulo, ele continua ali o discurso dele para os romanos. E ali no versículo 35 ao 37, ele fala o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas e quando o dia ruim chega? O que fazer quando o dia mau chega? O que fazer quando as coisas não dão certo? O que fazer quando Deus não responde a sua oração? O que fazer quando você está chorando porque você recebeu uma notícia triste da sua família? O que fazer quando você não tem o dinheiro para pagar a conta na segunda-feira, que é amanhã? Aleluia. O que você vai fazer quando você olha para os seus filhos e eles estão com fome? E você não tem o que dar de comer a eles? O que fazer quando o dia mau chega, meu irmão? Nos desesperar? Nos tomar atitudes erradas? Paulo, quando ele está falando ali para os romanos, ele fala assim que o dia mau vai chegar. A situação difícil vai chegar. Mas calma. Acalma o teu coração. Acalma, porque você é mais do que vencedor por aquele que amou você. Quando você levantou a sua mão, meu irmão, eu não sei quanto tempo atrás, ou se foi recente, ou se foi há alguns anos, eu não sei. Mas eu sei que um dia você levantou a sua mão e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E quando você fez isso, a palavra de Deus diz que houve festa nos céus e o seu nome foi escrito no livro da vida. E quando isso acontece, meu irmão, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. O tempo é questão de aprender com ele. O tempo vai estar ali junto com você. Mas o que a gente faz quando o dia mau chega? Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Salmos 120, versículo 1. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Salmo 86, 7. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Declaração de Paulo em 2 Coríntios 12, 10. No momento que estamos numa dificuldade, meu irmão,
No momento que o dia mau chega, devemos entender que é no Senhor que vem o nosso socorro. É em Deus que devemos depositar a nossa esperança. É no Senhor que devemos depositar a nossa vida. É nele. É na pessoa de Deus. Não nas coisas que vemos. Não nas pessoas que estão ao nosso redor. É nele. Sabe por quê? O ser humano é falho. E ele pode falhar com a sua vida. Mas Deus nunca vai falhar. O Senhor nunca vai deixar de olhar para a sua vida. O dia mau vai chegar. Mas quando ele chegar, entenda que o teu clamor tem que ser ao Senhor. No momento que a sua alma estiver angustiada, é no Senhor que você tem que buscar. Quando num momento de tristeza, de angústia terrível que você está passando, é nele que você tem que confiar. Ah, meus queridos, quando nós entendemos que é no Senhor, as coisas são diferentes. As coisas passam diferente. E lá no versículo 38 e 39, Paulo ele fala assim, se você puder acompanhar, versículo 38 e 39. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, ou alguma outra criatura, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Pensa na sua vida agora. Pensa na sua família. Pensa no seu trabalho. Pensa no seu não trabalho que você não tem. Pensa na sua vida agora. Está pensando aí? Eu quero te fazer uma pergunta. O que pode te separar do amor de Deus? Será essa dificuldade que você está passando? Será essa tribulação que a sua família está enfrentando? O que pode te separar do amor de Cristo? Nada pode te separar do amor de Cristo. Não é o perigo, não é a espada, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, meu irmão, pode te separar do amor de Cristo. E muitas pessoas têm abandonado a sua fé por coisas pequenas demais. Tem abandonado o reino, tem abandonado o caminho por coisas pequenas demais. Tem deixado que o amor de Cristo não atinja mais a vida dele. Porque o Senhor não me abençoou quando eu tanto precisava. Meus queridos, a palavra de Deus diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Nós devemos dar graças, meus irmãos, pelo amor de Cristo, pelo amor do Senhor para com a nossa vida. Na demonstração ali na cruz do Calvário, devemos dar graças todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? O amor do Senhor dura para sempre. Aleluia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quando ainda, meus irmãos, éramos pecadores, quando ainda, irmão, não tínhamos nada, assim o Senhor olhou para nós e nos amou. E pela graça nós somos salvos. É o amor incondicional de Deus. É o amor que Cristo demonstrou ali na cruz do Calvário, aceitando a sua condição de Cordeiro de Deus.
E o amor dele dura para sempre. O amor do Senhor dura para sempre na nossa vida. Olha que interessante. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Sabe a vida que você está vivendo aí hoje? Dê graças a Deus. Sabe por quê? Cristo morreu a tua morte, para que você vivesse a vida dele. Sabe o que é o problema hoje? As pessoas não param e não refletem sobre as coisas. Nós falamos hoje ali na escola dominical, e era uma das coisas que nós estávamos discutindo. Você sabia que hoje, agora, nesse exato momento, tem pessoas piores do que você? Numa situação pior que você? Você sabia que hoje, agora, nesse exato momento, agora, tem pessoas em situações piores do que a sua? E não somos gratos a Deus. Quando eu tive a experiência e a oportunidade de ir à África pela primeira vez, eu fiquei assim impressionado, meus irmãos. Porque eu percebi o quanto eu sou ingrato. Quem já ficou aqui sem comer uns 10 dias? Não é porque quis. Ah não, eu entrei num projeto fit, agora eu vou emagrecer, vou ficar 10 dias sem comer, de jejum. Não estou falando porque você quis, tá? Porque você não tinha o que comer. Meus queridos, lá, tem pessoas que ficam 10 dias, 15 dias, 5 dias sem comer porque não tem o que comer. Quem almoçou hoje aqui? Levanta a mão. Quem vai jantar hoje aqui? Aleluia, Jeová. Tem gente que não tem o que comer, meu irmão. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que eles mais nos pedem lá? A Bíblia. A palavra de Deus. Não é comida, não é vestimenta, mas é a palavra do Senhor. O problema é que nós não somos gratos a Deus por tudo aquilo que Deus nos dá. Só o fato, meu irmão, de você estar respirando aqui agora é motivo de você agradecer a Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Salmos que se o Senhor tirar o ar que nós respiramos, morremos e tornamos ao pó. Só o motivo de estarmos aqui, meus irmãos, de pé, é motivo de agradecermos a Deus. O problema é que nós não entendemos o amor de Cristo para com a nossa vida. E queremos sempre solucionar os problemas do nosso jeito, com a força do nosso braço, do jeito que entendemos, do jeito que achamos que entendemos. Se Deus é por você, meu irmão, quem será contra você? Nada, entenda, nada pode te separar do amor de Cristo. Eu tive uma experiência hoje que acabou confirmando a palavra dessa noite. E eu achei muito engraçado isso, mas de uma profundidade muito grande com relação ao que eu iria ministrar nessa noite. Minha esposa digníssima já está até vermelha ali de tanto dar risada. Mas eu tive uma experiência, nós tivemos uma experiência hoje muito interessante. Aleluia. Eu estava lá em casa, de repente meu filhinho, o Isaac e a Camila vêm. Pai, vem salvar o passarinho. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Vem salvar o passarinho. E a Camila já estava quase chorando. Por que acontece? Na casa da minha mãe, que é na frente, tinha algumas linhas de pipa penduradas nas laterais da casa. E um passarinho passou ali, um pardal, enroscou a sua patinha ali e ficou pendurado, Lucas. Voava, batia na parede,
Tava daquele jeito. Aí minha mãe falou, mas isso aí é normal, muitos já morreram desse jeito aí. Falei, caramba, mano. Eu falei assim, não, vamos lá, né? Vamos lá ajudar o passarinho. Peguei a escada, subi na escada, peguei um pano, protegi ali ele, para ele não se debater mais, para não machucar mais. Peguei ele com o pano, ele acalmou. Peguei a tesoura, cortei a patinha dele. Não cortei a patinha não, hein? Pelo amor de Deus. Cortei a cordinha que estava segurando a patinha dele, tá? Senão a Associação Protetora dos Animais vai me pegar depois. Cortei ali a cordinha. E aí eu pensei assim, pô, eu vou tirar esse pedacinho que está enroscado, porque você imagina o incômodo que não vai ser para a vida dele. Com aquela cordinha, a patinha dele já estava até engruvinhada assim, de tanto nó que deu naquela cordinha lá. Aí fui com todo cuidado, fui tirando, tirei, desenrolei. Aí ele ficou com a patinha solta. Aí peguei e mostrei pro Isaac, que estava no colo da Camila. Aí mostrei pra ele falou, ai pai, que legal. A Camila já estava com os olhos cheios d'água assim. O pai é nosso herói. Ah, aleluia, Jeová. Aí beleza, aí todo mundo curtindo aquele momento, eu peguei e soltei o passarinho. Pardal, meu irmão, sumiu, né? Nem olhou para trás, nem agradeceu. Quer dizer, ele agradeceu de uma outra forma. Quando a Camila estava dando risada, assim, toda maravilhada, o Isaac falou, mãe, o que é isso na sua testa? Ela falou, o quê? O abençoado, meu irmão, soltou uma bomba. Caiu bem na testa dela. Ah, Jesus. Soltou uma bomba, irmão. Uma rajada na testa dela. Mas eu dei tanta risada, irmão. Você não tem noção. Foi um passarinho ingrato. Ainda saí sem olhar para trás, deu uma cagada na cabeça dela. Mas amém. Sabe o que eu parei depois e fiquei refletindo sobre isso? Deus faz algo muito parecido conosco. Sabia disso? Deus faz algo muito parecido conosco. E nós muitas vezes fazemos algo parecido com Deus. O Senhor cuida de nós, meus irmãos, todos os dias. Ele tem o cuidado de colocar o pano diante de nós para a gente não ficar se debatendo na parede. Ele tem o cuidado de tirar a cordinha da nossa patinha, porque talvez vai machucar ou incomodar depois. Ele tem o cuidado de acalmar a sua vida, para você não sair que nem um doido. E muitas das vezes, nós saímos, não olhamos para trás e ainda jogamos uma bomba no Senhor. Isso é sério, irmão. Nós fazemos algo muito parecido com Deus. Mas sabe o que o Senhor espera de nós? Que a gente olhe para trás e o agradeça. O Senhor cuida de você, meu irmão, todos os dias. O Senhor cuida da sua vida, o Senhor cuida da sua família. O Senhor tem cuidado de você. Se Deus é por você, quem será contra você? O que pode separar você do amor de Deus? Nada, meu irmão. O Senhor te ama. O Senhor te quer. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você olhe para Ele e seja grato. Eu vou pedir que o grupo de louvor suba aqui e tome o seu lugar. O Senhor quer que você o ame. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Você não é merecedor? Não é. Você não merece? Não merece. Mas mesmo assim, Ele te ama. Você não se sente merecedor? Não se sente. Nós não nos sentimos merecedores. Mas mesmo assim, Ele nos ama. Agora, meu irmão, independente da dificuldade que está na sua vida, o Senhor está com você. Saia daqui nessa noite com esse entendimento, que independente de qualquer coisa, o Senhor está com você todos os dias até a consumação dos séculos.
Ele está do teu lado. Ele está cuidando de você. Ele está com a sua vida. Nós não nos sentimos, meus irmãos, merecedores. Mas nós devemos sim ser gratos a Deus todos os dias. Gratos por aquilo que Ele fez por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te amou. Ele te ama. Ele quer que talvez, se você está longe dele, você volte. Ele quer que se talvez as situações da sua vida fez com que você se afastasse dele, Ele quer que você volte. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais novo quer gastar tudo que tinha de direito na herança. Vai, gasta tudo. Passa uma grande dificuldade. E quando ele percebe, ele está ali cuidando de porcos. E quando ele percebe, ele queria até comer a comida dos porcos. E aí ele lembra que ele tem um pai. Ele lembra que ele tem um pai que o ama. Ele lembra que independente de qualquer coisa, mesmo que ele não fosse mais na condição do filho querido, se ele fosse até servo do pai, ele iria ter condições melhores daquilo que ele tinha. E diz a palavra, Jesus fazendo essa comparação, que ele volta para a casa do pai. Ele volta para a casa do pai. E quando ele está chegando próximo da casa do pai, o pai olha à distância, vai, começa a correr ao encontro dele, o abraça e o beija. Sabe o que isso significa, meu irmão, essa parábola? Que o Senhor nos ama. E Ele está disposto a nos abraçar e a nos beijar todos os dias. Só que depende de nós, depende de mim e de você, de parar, refletir na nossa vida e voltar para a casa do Pai. Porque Ele está de braço aberto, meu irmão, para você. Ele está de braços abertos para a sua vida. Ele quer fazer uma festa com você. E nessa parábola, quando o filho volta, o pai o abraça, o beija, coloca a sua melhor roupa ali, coloca um anel no seu dedo e ainda faz um churrascão para ele. O Senhor quer fazer festa com você, meu querido. Só que você tem que voltar para a casa do Pai. Talvez as situações que você está vivendo tenham te afastar de Deus, mas o Senhor te ama. No nome de Jesus. Amém? Enquanto eles estiverem louvando aqui, depois nós vamos estar orando juntos. No nome de Jesus.